Olá vocês, nós estamos aqui novamente, dessa vez com uma prática que nunca mais eu tinha visto, nunca mais eu tinha feito, a ideia de juntar as turmas, ou seja, fazer a mesma aula juntando alunos de duas turmas, dessa vez de forma virtual, ou seja, eu vou gravar essa videoaula e ela vai servir tanto para os alunos de tópicos em História do Brasil 1, quanto para os alunos de História e Historiografia da América. Por quê? Porque estarei falando de estrutura dinâmica do antigo sistema colonial, que, de certa forma, em linhas gerais, é isso que eu vou tratar aqui, vai servir tanto para a colonização portuguesa, quanto para a colonização espanhola. Não estou dizendo que não existem peculiaridades dependendo da colonização, pelo contrário, existem particularidades, nós já falamos sobre isso, em cada uma das colonizações. Mas o que eu quero tratar agora é o contexto geral, digamos assim, a teoria geral da colonização do antigo sistema colonial. Então, basicamente, vocês vão ver que essa linha geral me permite compreender as colonizações, pelo menos colonizações do antigo sistema, do antigo regime, né? Porque em linhas gerais nós estamos tratando de uma relação entre metrópole e colônia. Digamos assim, um clássico de que o antigo sistema colonial basicamente se caracteriza por essa relação, né? O domínio das metrópoles sobre as suas colônias, né? Já vínhamos discutindo isso nos nossos encontros síncronos e assíncronos anteriores. Está na moda essas palavras, odeio, parece remédio. Então, se tivéssemos que caracterizar que período histórico nós estamos tratando, nunca é bom fazer essa caracterização, mas se tivéssemos que caracterizar, nós diríamos que estamos incluindo essa, vamos dizer assim, essa lógica geral do sistema, do antigo sistema colonial, algo que existe começando aproximadamente na Renascença, no Renascimento, indo até a Revolução Francesa. Sim, estou pegando tópicos históricos europeus, sim, eu estou, vamos dizer assim, pegando um recorte eurocentrista, como boa parte da nossa historiografia. Se eu pegar a nossa historiografia, vamos fazer uma coisa não eurocentrista, todo mundo recai nos autores europeus, né? E em linhas gerais, esse período que vai do Renascimento à Revolução Francesa tem uma característica específica, que é a colonização, né? Que é essa colonização específica desse período, que vai do feudalismo ao capitalismo, esse interstício no qual nós incluímos a ideia do antigo sistema colonial. Então, já que nos tratam como a corrente dos sentidos, qual é esse sentido? Qual é esse sentido de colonizar? Em linhas gerais, primeiro, se coloniza para dar à metrópole um maior mercado para os seus produtos. Então essa digamos assim, o ponto inicial, a gênese que gerou todo o processo. Segundo aspecto, da ocupação a uma maior quantidade dos seus, ou seja, ocupar, expandir as possibilidades para os metropolitanos, né? Para aqueles que estavam na metrópole. Em sentido geral, é isto. E terceiro, fornecer uma maior quantidade de produtos, né? Para de que a metrópole precisa, né? Ou seja, fornecer a maior quantidade de produtos para a metrópole. Qual o sentido geral disso? Para que serviria a colônia? Qual o sentido da colônia partindo desse pressuposto?
Ora, deveria servir ao desenvolvimento da metrópole. Então a colônia, o sentido da colônia é servir ao desenvolvimento, ao crescimento da metrópole. É quase que condição desta relação o sentido da exploração. As pessoas vão ao sentido da exploração sem pegar a lógica geral da colonização. A colonização foi feita para isto, para explorar, né? Para servir à produção metropolitana, para servir aos metropolitanos, para servir ao fortalecimento de uma componente que nós vamos começar a inserir, que é o Estado. Mas antes disso, nós estamos falando em linhas gerais. Tudo aqui que eu estou falando são em linhas gerais. É a lógica geral da colonização. Em caráter geral, nós estamos falando de metalismo. O que significa isso? Significa, primeiro, acumular metais, né? Veja, isso nem é a lógica feudal, né? Com as suas diversas instâncias de poder e, portanto, não existia uma centralidade que pudesse acumular metais. Nem é a lógica do capitalismo, porque nós vimos em debates passados que o que define o sistema capitalista de produção é o giro do capital, né? O que define o capitalismo é o movimento. No momento que eu digo que eu estou acumulando metais, muitas vezes significa que eu estou falando em entesourar. Entesourar é dinheiro parado, entesourar não é movimento. Né? Para que eu entesouro? Eu entesouro para o futuro, para proteger as nações europeias, para proteger as metrópoles, para constituir as suas defesas e os seus ataques. Né? Tá lá em Maquiavel, em O Príncipe. A força do príncipe é a força do seu tesouro. Estou resumindo. Óbvio, peguei o livro inteiro e transformei numa frase. Não vão dizer, ele falou que o Maquiavel só falou isso. Não, por favor, cuidado com o que vocês espalham. Já está espalhando demais esse vídeo, mas que vocês espalham. Ora, como é que eu faço para acumular tesouro? Né? A fórmula está é clara. Né? Eu tenho que vender mais do que comprar. Ou seja, eu tenho que exportar mais do que importar. Então a tônica geral vai ser uma produção voltada para fora, uma produção voltada para exportação. Em resumo, também está em Maquiavel O Príncipe, é necessário uma balança favorável. Porque no momento que eu vendo mais do que compro, está entrando mais dinheiro do que saindo. Como é que eu consigo isso no contexto do antigo sistema colonial? Ora, basta criar uma política que nós chamamos de política protecionista. Quem é que pode criar essa política protecionista? Novamente, nós estamos indicando a presença do Estado. Né? Ao contrário do liberté, né? Da liberdade de comércio, laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer, deixe estar, deixe correr, deixe passar. Ao contrário do liberalismo, né? Em que eu tenho que derrubar as barreiras de comércio, lá na Revolução Francesa. Não só. Estou resumindo em linhas gerais. Mas ao contrário disso, significa o inverso. Proteger, incentivar as exportações e desestimular as importações. Né? Papel novamente nessa nova instituição que surge, o Estado absolutista. Mas nós estamos antecipando, está vendo spoiler. Então o caráter defensor é o quê? A defesa da saída de matérias-primas, porque as matérias-primas serviriam para uma certa
industrialização ou a gênese da industrialização, valorização das exportações de produtos que seriam beneficiados, o Estado fomentando a produção nacional, associado a isso tudo o controle dos produtos manufaturados, ou seja, a proteção da indústria. Por isso a industrialização não vai ocorrer em colônia, por isso as industrializações, mesmo que ainda na sua gênese, ainda no seu início, não vão ser permitidas em colônia. Tudo aquilo que era, vamos dizer assim, mecanismos de industrialização dos processos produtivos, de certa forma vai ser desvalorizada pelos mecanismos internos do antigo sistema colonial, vamos ver isso lá na frente, bem como pelos mecanismos externos, ou seja, o controle e o poder do Estado. Né? Em resumo geral, isso eu não deveria falar agora. O engenho não vai se transformar em usina. Pensem sobre isso.